A primeira coisa de que me lembro foi o frio. Não da cabana, não das vozes, só do frio. Eu estava deitado sobre folhas encharcadas, incapaz de dizer se era de manhã ou fim de tarde. Meu corpo inteiro doía. A garganta queimava de sede e eu mal conseguia abrir os olhos. Durante vários minutos fiquei encarando as copas das árvores, tentando entender onde estava e por que estava sozinho. Minha última lembrança ainda era a mesma: a maçaneta girando, as batidas na porta e aquele som, arrastado, rodeando a cabana. Depois disso, nada. Um vazio absoluto. Levantei com dificuldade. Minhas roupas estavam rasgadas, cobertas de lama. Havia manchas escuras por toda a parte. Naquele momento, imaginei que fosse apenas terra molhada. Eu ainda não sabia o que realmente acontecia comigo. Passei dias andando sem direção, ou pelo menos foi essa a impressão que tive. Na floresta, o tempo deixa de existir. O sol quase nunca atravessa as copas. As noites pareciam intermináveis e o silêncio continuava errado. Às vezes eu tinha a impressão de ouvir alguém caminhando atrás de mim. Quando parava, o som desaparecia. Quando voltava a andar, ele voltava também. Nunca vi ninguém, mas também nunca consegui acreditar que estivesse completamente sozinho. Algumas manhãs eu encontrava folhas amassadas ao redor do abrigo improvisado, galhos quebrados, marcas que eu não lembrava de ter deixado. Nunca encontrei pegadas, mas também nunca encontrei uma explicação. Com fome e completamente desidratado, improvisei um abrigo usando galhos caídos e pedaços de lona presos em arbustos. Não era um abrigo de verdade. Era apenas um lugar onde eu pudesse fechar os olhos sem sentir que alguma coisa pisaria sobre mim enquanto eu dormia. Se é que eu dormia, porque toda vez que apagava, eu sonhava com a fita. Nunca via o gravador, só escutava aquele chiado, seguido por vozes que pareciam tentar formar palavras. Toda vez eu acordava antes de entender o que diziam. Não faço ideia de quanto tempo passou. 3 dias, 5, talvez mais. Até que ouvi um som diferente. Motores. Depois, vozes humanas. Pela primeira vez desde a cabana, eu senti esperança. Saí correndo na direção do barulho, gritando, acenando. Achei que finalmente tudo tinha acabado. Mas no instante em que me viram, alguma coisa mudou. Os homens recuaram, armas foram apontadas para mim. Alguém gritou para que eu me ajoelhasse. Outro repetia que eu não colocasse as mãos nos bolsos. Eu não entendia. Continuei dizendo que precisava de ajuda, que meus amigos estavam na floresta. Mas ninguém parecia me ouvir. Em poucos segundos eu estava deitado no chão, com as mãos presas, algemado. Foi então que olhei para as minhas roupas. Estavam encharcadas por manchas escuras. Olhei minhas mãos, depois meus braços, meu peito, minhas pernas. Eu estava coberto de sangue, mas não havia um único corte profundo, nem um ferimento que justificasse aquilo. Foi nesse instante que compreendi. O sangue não era meu. Os dias seguintes desapareceram dentro de um borrão. Hospitais, exames, coletas de sangue, salas iluminadas demais. Perguntas repetidas tantas vezes que em determinado momento deixaram de parecer perguntas. Onde estavam seus amigos? O que aconteceu naquela floresta? Onde ficava a cabana? Onde estava o gravador? Eu respondia sempre da mesma forma. Não sei. Porque realmente não sabia. Durante meses foi só isso que ouvi. As mesmas perguntas,
As mesmas expressões desconfiadas, o mesmo silêncio depois das minhas respostas. Então vieram as fotografias. Encontraram os corpos espalhados pela mata, muito distantes uns dos outros. A violência era tão extrema que alguns só puderam ser identificados dias depois. Ainda hoje, consigo lembrar da posição em que cada fotografia foi colocada sobre a mesa. Nunca consegui esquecê-las. Disseram que havia sangue meu nas roupas deles e sangue deles nas minhas. Disseram que minhas digitais estavam em objetos encontrados próximos aos corpos. Disseram que eu era o único sobrevivente e que nunca existiu qualquer evidência da cabana, nenhum alicerce, nenhuma construção abandonada, nada. As equipes de busca percorreram toda a região, encontraram apenas árvores, pedras e silêncio. Também nunca encontraram o gravador, nem a fita, nem qualquer objeto parecido. Para os investigadores, aquela cabana jamais existiu. Depois vieram os médicos, psiquiatras, neurologistas, especialistas em comportamento. Cada um tinha uma teoria diferente: memória dissociativa, psicose, trauma extremo, mecanismos de defesa. Todos acreditavam que minha mente havia criado um elemento sobrenatural para esconder uma verdade insuportável. Passei tantos anos ouvindo aquelas explicações que comecei a acreditar nelas. Talvez estivessem certos. Talvez as vozes nunca tivessem existido. Talvez a cabana fosse apenas uma lembrança distorcida. Talvez tudo aquilo fosse culpa minha. O julgamento aconteceu meses depois. Lembro das testemunhas, dos olhares, do silêncio que tomou conta da sala quando o promotor terminou de falar, da minha própria voz parecendo distante enquanto eu insistia na mesma história. Não lembro da sentença completa. Só lembro de uma única palavra: perpétuo. Os anos passaram, depois vieram as décadas, os rostos dos agentes mudaram, os médicos se aposentaram, novos psiquiatras passaram a ocupar a cadeira diante de mim, mas todos começavam da mesma forma. Conte desde o início, desde a floresta, desde a chuva, desde a cabana. É por isso que estou contando essa história agora. Na última sessão, aconteceu uma coisa diferente. O médico me pediu que descrevesse exatamente como era o gravador. Fechei os olhos e respondi naturalmente. Disse que ele era antigo, pesado, que havia um pequeno adesivo parcialmente descolado no canto da tampa, como se alguém tivesse tentado arrancá-lo anos antes. O lápis do psiquiatra parou no meio da frase. Ele levantou os olhos lentamente, ficou me encarando por vários segundos, depois fechou a pasta. Encerraram a sessão poucos minutos depois. Só muito tempo depois descobri o motivo: a existência daquele adesivo. Nunca apareceu em nenhum dos meus depoimentos. Jamais foi divulgada pela imprensa. Constava apenas no relatório técnico elaborado pela primeira equipe que investigou a floresta. Um documento mantido sob sigilo durante todos aqueles anos. Ninguém conseguiu explicar como eu consegui aquele detalhe. Enquanto me levavam de volta para a cela, eu repetia para mim mesmo que aquilo precisava ter uma explicação, que era apenas mais uma coincidência, mais uma lembrança construída pela minha própria mente. Então ouvi. O mesmo clique, exatamente o mesmo, aquele de décadas atrás. Parei de andar, olhei para os lados, o corredor estava vazio. Os agentes continuaram caminhando,
como se não tivessem escutado absolutamente nada. Mas eu escutei. Com absoluta clareza, eu escutei. O gravador estava começando outra vez. Antes que qualquer voz pudesse surgir, a porta da cela se fechou lentamente. Então, pela primeira vez em 40 anos, o chiado terminou. A voz começou a falar. Não consegui entender a primeira palavra, porque no mesmo instante eu reconheci quem estava falando. A voz era minha.